O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, nos apresenta o ser humano como um ser faminto, um ser que tem fome. A marca de todo ser vivo é a alimentação. Tudo aquilo que come está vivo e come para viver. Deus, na sua sabedoria, cria o ser humano e lhe entrega como alimento o mundo inteiro. A gente escutou uma parte do 2º capítulo do Gênesis na primeira leitura. O Gênesis tem 2 relatos da criação. Tem aquele do primeiro capítulo, que fala dos dias da criação, relato dos 6 dias, onde o homem é criado no 6º dia, é o final da obra criadora. E no 2º capítulo tem uma outra narrativa da criação muito diferente. Fala que o homem é o primeiro a ser criado, e depois dele Deus faz as plantas, faz os animais. Aí a gente diz: bom, qual dos 2 relatos está certo, né? Qual dos 2 é verdadeiro? Verdade, eles diferem na forma, mas concordam profundamente no seu sentido. O homem, apesar de ser o último na ordem do tempo, ele é o primeiro na ordem do amor, do coração de Deus. É a obra-prima, a obra amada de Deus, porque ele é estabelecido no mundo como o sacerdote de toda a criação. Ele toma todas as criaturas e transforma elas em vida e também em ação de graças. Recebe de Deus a vida através das criaturas e devolve essa vida a Deus em forma de agradecimento. É justamente isso que acontece na Eucaristia. A gente traz com os dons do pão e do vinho todo o nosso trabalho, toda a obra criativa do ser humano,
e entrega a Deus, e aquilo é transformado em ação de graças, em Eucaristia, e é entregue a nós como vida eterna, a vida do seu Filho Jesus Cristo, na Santa Eucaristia. E assim era o plano de Deus para o ser humano, ser o sacerdote da criação. Mas o homem prefere não receber o mundo como um dom, como presente, mas tomar pelas próprias forças o mundo como uma posse. E fazendo isso ele desliga, ele desconecta o mundo do seu Criador. E as criaturas sem o Criador se tornam opacas, se tornam tristes e não conseguem mais saciar o coração do ser humano. O ser humano que se alimentava da vida de Deus agora se alimenta da morte. Tudo aquilo que a gente come está morto, e tem que ser guardado na geladeira, o nosso mini necrotério que todos nós temos em casa, Acho que com isso todo mundo vai perder o apetite na hora da janta, porque as criaturas não nos trazem mais a vida, nos trazem a morte. Viver se converte em sinônimo de morrer, em sinônimo de matar também. O homem, na sua vida mortal, vai vivendo porque vai matando. E aí vem o grande engano, a criatura que não sacia mais o coração do homem. Ele pensa que ela não está saciando porque ele não teve o suficiente. Ele acha que o que está faltando é a quantidade. Então ele começa a dizer: quero mais prazer, quero mais dinheiro, quero mais poder. E aí entra aquela sede insaciável do ser humano que vai destruindo tudo. Destrói o casal, destrói a família, destrói a sociedade, destrói tudo aquilo que vai sendo construído por causa dessa fome insaciável. Eu quero mais, mais e mais. Jesus ao entrar nesse deserto, que um dia foi o jardim e que nós transformamos em deserto, ele quer experimentar a nossa fome. Dizem os entendidos que quando uma pessoa começa a jejuar, nos primeiros dias ela sente muita fome e depois a fome passa. E a pessoa pode passar vários dias sem comer e sem sentir fome nenhuma. Mas lá pelas tantas, depois de muitos dias sem comer, o corpo entra em alerta máximo, em emergência total, e o ser humano sente uma fome terrível, uma fome que é uma das experiências mais terríveis que um ser humano pode sentir, essa segunda fome. E Cristo quis entrar justamente nessa segunda fome, e ali vem o tentador refazer com ele o diálogo que tinha feito lá no início da criação do homem, e propõe para ele o caminho da autossatisfação, o caminho da busca do prazer, da honra, do poder, da glória, do dinheiro. E ali do fundo da nossa fome, Cristo fala de Deus e diz: nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante porque a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Cristo. Depois ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, com o teu desejo de glória, de poder. E depois, quando é apresentada a ele a idolatria do dinheiro, o Deus do dinheiro, da riqueza, ele rejeita: só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. Como ele depois vai nos ensinar
Não se pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, aqui Cristo se torna o novo Adão, o novo início de uma nova criação, de uma nova humanidade que é liberta dessa escravidão, dessa fome por aquilo que é morto, por aquilo que não sacia. E a vitória de Cristo também é nossa vitória. Todo mundo que é mergulhado no batismo, ou seja, na morte e ressurreição de Cristo, morre para todas essas escravidões, para esse alimento morto que não sacia, e nasce para uma criação transfigurada, que reflete de novo o amor de Deus. E se a gente quer olhar para quem viveu isso de uma maneira que é muito conhecida entre nós, vamos olhar para São Francisco de Assis, né? Que não tinha nada, não tinha riquezas, não tinha alimentos, não tinha garantia nenhuma de vida, era o mais humilhado, o mais pobre de todos, e ao mesmo tempo vivia numa grande alegria, e louvava a Deus por toda a criação, pela irmã água, pelo irmão fogo. De novo a criação se torna irmã e nos conduz ao Criador. E essa é a experiência de todos aqueles que mergulham em Cristo e se tornam nova humanidade, partida e surgida desse novo Adão que recuperou para nós a ligação com Deus. Vamos agradecer por essa graça que Cristo nos deu e fazer nessa quaresma a experiência de encontrar a nossa fome mais profunda, a experiência de desmascarar o falso alimento, as coisas que não saciam, e chamar elas pelo nome. Você não é meu Deus, você não é a minha felicidade, eu só sirvo a Deus, eu amo a Deus e eu uso todas as criaturas em ação de graças a Deus, de novo transformando o mundo inteiro numa grande Eucaristia. Não é por acaso que Cristo vem a nós como alimento na Eucaristia, e não é por acaso que o reino definitivo é descrito como uma festa, como um banquete, o banquete das núpcias do Cordeiro, quer dizer, do matrimônio definitivo de Cristo com toda a humanidade e com toda a criação, onde todos serão, onde Deus será tudo em todos. Vamos pedir que Cristo nessa Eucaristia se torne outra vez para nós esse início de um novo mundo, o início de uma nova criação, e a gente reconheça que Ele, que é a palavra viva saída da boca de Deus, é aquele que realmente nos alimenta com o alimento da vida eterna.